13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se apresentou espontaneamente e se comunicou através do médium. Vamos relatar essa importante comunicação. Pergunta: quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Resposta: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que eu suporto. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastam, pareceis lamentá-la. Vosso arrependimento deve vos aliviar? Não. O arrependimento é estéril quando não é consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus. É o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que consagram aos sofrimentos. Disso eu tenho necessidade. Meu amigo e minha amiga, isto é uma grande verdade. O sofrimento, por vezes, arranca um grito de arrependimento, mas não é a expressão sincera do remorso por ter feito mal. Porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso, ele dispõe estudo, mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos mais ou menos pitorescos. O homem sério e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes da vossa experiência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. O espírito colocou-se numa grande indecisão para responder esta pergunta, e algumas mais. Ele disse assim: nasci numa elevada condição, tinha tudo o que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta, bela, fui coquete, indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com meu poder aqueles que não se prosternavam diante de mim. Esmaguei ainda aqueles que se achavam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Em que época vivestes?
há 150 anos na Prússia. Depois desse tempo, não fizerdes nenhum progresso como espírito? Não. A matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que ela exerce, apesar da separação do corpo e do espírito. Orgulho vê tudo. Voz enlaça, assim como correntes de bronze, cujos anéis apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra sem cabeças, sempre nascentes, que sabe modular seus assovios envenenados de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossa alma, em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da gênera eterna. Sim, eterna. Este espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque a sua situação é sempre penosa. Mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho, ele deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso, porque seguramente, quando vivo, nem pouco depois de sua morte, não raciocinara assim. Ele compreende o mal, e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. E continuou: Deus é muito bom para condenar as criaturas por penas eternas. Esperai a sua misericórdia. Assim ele respondeu: ela pode ter um fim, mas dize onde? Eu procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento. Sempre, sempre e sempre. Como vieste aqui hoje? Um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Desde quando vedes esse espírito? Não faz muito tempo. E desde quando vos dais conta das faltas que cometestes? Resposta: depois de uma longa reflexão. Sim, tem razão. Foi então que eu vi. Compreenda a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda que vos presta esse espírito que é seu protetor. Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita. Oh, como gostaria, creio poder, vou-lo prometer, no nome do sagrado, daquele que jamais foi surdo à voz dos vossos filhos em aflição. Chamai-o no fundo de vosso arrependimento, ele vos ouvirá. Eu não posso, tenho medo. Peçamos junto, ele nos ouvirá. Depois da prece: estás aí ainda? Sim, obrigada. Não me esqueça. Vinde quando quiser. Sim, eu retornarei. Então, o guia do médium fez o seguinte comentário: não esqueça jamais os ensinamentos
que aure os sofrimentos dos teus protegidos, e, sobretudo, na causa desse sofrimento, que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos perigos e dos mesmos castigos. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, onde cada um de vós pode aurir com abundância, fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte da vida e de felicidade eterna. Ide a ela, meus bem-amados, bebei nela com a fé, lançai-lhe as vossas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende em vós as mãos, porque, dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhos, segui-vos para evitá-los, imitai-vos a nós, que damos o exemplo para vocês. Espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Merecei o seu amor. Então, meu amigo e minha amiga, vamos analisar essas comunicações muito importantes que possamos aplicar no nosso dia a dia, porque a vida na Terra é temporária. Estamos aqui de passagem. Agradeço a todos por terem assistido. Deus lhes abençoe. Deus lhes pague. Graças a Deus.